E aí galerinha, seja bem-vindo ao canal Paradigmata. Hoje nós vamos estar conversando um pouco acerca da filosofia medieval. Importante a gente lembrar que essa filosofia medieval, ou essa Idade Média, ele é um período de 1000 anos. E a gente vai ter nessa transição para a Idade Média, ali do Império Romano para a Idade Média, o surgimento de uma seita que vai se tornar então a grande religião e o símbolo da civilização no Ocidente. E aí o cristianismo ele vai ser a base para o pensamento da Idade Média, vai ser a religião dominante, vai ser o pensamento dominante na parte ocidental do mundo, em especial na parte da Europa Ocidental. E aí, para a gente compreender isso, para a gente poder pensar um pouco isso, eu deixo aí a dica para vocês, o livro do Luc Ferry, filósofo francês e ministro da Educação da França, também foi ministro da Educação na França, sobre essa questão do porquê o cristianismo. Por que essa seita, esse grupo que surge ali dentro da religião judaica, se torna então a base para essa questão espiritual e a base para a construção dessa civilização. Mas, voltando aí para o nosso tema, é importante a gente pensar que vai acontecer esse fenômeno. E aí ali ainda no final do Império Romano a gente vai ter a transição para um novo modelo espiritual, filosófico, que é o cristianismo. E esse modelo, essa nova perspectiva, assim como todas as correntes filosóficas, religiosas que existiam até então e as próprias correntes científicas que vão vir depois, vão tentar explicar 3 questões básicas. A primeira delas é como é que o mundo funciona, por que o mundo é assim, qual é a lógica por trás disso tudo, quais são as teorias que regem o mundo. O segundo ponto é como é que a gente se comporta frente a esse mundo, e aí vem as questões de moral e ética. E por fim, por que nós estamos aqui, qual a finalidade dessa nossa existência. Então veja bem, meu caro, quando essa Idade Média ela vai começar, nós temos um Império Romano que está deixando esse legado para a igreja. Esse Império Romano, que com Constantino muda a capital para Constantinopla, que lá vai se desenvolver o Império Bizantino e todo um cristianismo ortodoxo, mas nós vamos ter também um Império Romano que era dominador de parte da Europa, parte da Ásia e parte da África. Então são 3 regiões importantes aí que vão agora ser tomadas por povos diferentes. Nós vamos ter numa parte oriental ali de Bizâncio a construção desse Império Bizantino, desse Império Romano do Oriente. Nós temos a parte africana, que daqui a pouco vai ser tomada nessa Idade Média pelos árabes e pelo desenvolvimento da religião islâmica. E nós temos a Europa Ocidental, em especial a região da França, Alemanha, Itália e Inglaterra, desenvolvendo essas bases cristãs e desenvolvendo esse legado deixado pelo Império Romano. Mas olha só que interessante. Essa igreja que está aí vindo a suceder esse império, ou dar umas bases para o que vai vir depois, ela precisa se consolidar. O cristianismo era perseguido e gradativamente vai sendo tolerado durante o Império Romano, depois ele se torna a religião oficial e é aceito. E nesse processo inteiro, os bárbaros ao chegarem vão querer então explicações, vão querer então lidar com esse mundo romano, e esse legado religioso vai ser passado então para eles como sendo parte do que foi Roma, parte do que Roma deixou. E eles vão se sentir herdeiros dessa tradição romana, como a gente vê ali na formação do Império Francês com os carolíngios e merovingios, como a gente vai ver nessa relação que a igreja vai desenvolver e as instituições religiosas vão desenvolver com os novos donos do poder mundano ou material. Mas aí dentro desse mundo que começa a se organizar dessa forma, a gente vai ter então a necessidade dessa igreja se fortalecer. E dentro desse mundo nós temos ali coexistindo ainda N religiões que cultuam vários deuses, correntes filosóficas ainda fortes, como a gente vai ter a Academia de Platão ainda muito forte, os liceus do Aristóteles ainda funcionando. Nós vamos ter ainda correntes menores como o epicurismo, o ceticismo, o maniqueísmo, o neoplatonismo ali se desenvolvendo também. Então essa transição entre aquela cultura clássica tradicional e esse mundo medieval, ela vai se dando de forma muito gradativa. E lá na região da África, mais especificamente na região de Hipona, ali próximo a Cartago, nós vamos ter a figura do Agostinho.
Agostinho que era pagão, Agostinho que não tinha nenhuma tendência religiosa, muito pelo contrário, ele era um bom vivante, gostava muito da vida, apesar das angústias que essa vida lhe provocava. E essas angústias que a vida lhe provocava lhe faziam questionar e buscar explicações. Ele vai se encantar pelas ideias do maniqueísmo durante um tempo, a sua compreensão de um bem e mal a partir dessa visão. Depois ele vai começar a se encantar pelo ceticismo, vai passar pelo neoplatonismo, e todas essas correntes filosóficas que ele vai ver vão, de certo modo, contribuir para o seu pensamento. Mas mais do que isso, elas não vão conseguir responder uma pergunta fundamental para ele, que era o porquê disso tudo, e tirar um pouco dessa angústia que ele carregava. Um dia, assistindo um sermão do bispo Ambrósio, ali na região de Hípona, vai servir para que Agostinho encontre e perceba que talvez Deus seja a explicação que ele buscava. Apesar da insistência de sua mãe, que era cristã, ele vai relutar muito a aderir ao cristianismo, mas ele vai ter o que ele chama de encontro com Deus. E após esse encontro dele com Deus, ele vai começar a dar sentido à sua existência com base nessa figura divina. E aí a filosofia do Agostinho ela vai ser pautada em tentar utilizar da razão para o fortalecimento dessa fé. Essa razão ela vai ser necessária para fazer essa fé caminhar. Agostinho então vai começar a ser influenciado também pelos livros da própria Bíblia. E aí principalmente os livros de Paulo, as cartas, as epístolas, e todos aqueles materiais que falavam desse Novo Testamento e traziam uma nova perspectiva para Deus, um Deus de amor, um Deus que pregava o bem, vão servir então para que ele comece a pensar o mundo. E aí Agostinho vai pensar que esse mundo ele é regido por Deus. Deus controla todo o funcionamento desse mundo. Deus tem escrito toda a nossa vida e Ele tem um planejamento para toda a nossa existência. E aí, é claro, e a gente precisa lembrar disso na hora da prova, a filosofia do Agostinho pensa nessa ideia de predestinação. Nós temos um destino ali já prescrito, mas nós temos também dentro dessa filosofia do Agostinho a possibilidade de agir de um livre arbítrio. E esse livre-arbítrio que o Agostinho vai começar a pensar é o que vai nos aproximar ou nos afastar de Deus. Veja que nós estamos num momento, gente, Agostinho vai ver ali entre o século IV e o século V, no qual esse cristianismo está precisando se consolidar. Então é importante criar modelos básicos para que o povo possa seguir, para que a população possa aderir e para que a gente possa compreender melhor a nossa fé. E aí Agostinho vai acabar transformando o Cristo também no grande exemplo, no grande símbolo para isso. O Cristo que é o Verbo, que é Deus, que se faz carne, que morre, que ressuscita e que traz essa perspectiva de uma vida após a morte, de um mundo melhor, de um mundo depois. E aí para Agostinho essa história acaba nesse juízo final, quando a gente vai então ser julgado pelos nossos pecados, pelas nossas escolhas. Mas tio, o maniqueísmo pensa a ideia de bem e do mal. E como é essa ideia dentro desse pensamento do Agostinho? Pois é, Agostinho vai começar a se distanciar um pouco desse pensamento maniqueísta e começar a pensar que Deus é o bem, que Deus é a melhor coisa que existe no nosso mundo e que ao nos afastarmos dele surge o mal. E aí o mal é essa ausência de Deus. A gente sofre, a gente se machuca, tudo isso acontece porque a gente se afasta dos desígnios de Deus, porque a gente se afasta do amor. E aí ele vai construir uma ética pautada em quê, tio? No amor ao próximo. E fortalecer essa ética cristã desse amor ao próximo. É no amor que a gente se torna alguém, é no amor que a gente evolui, é no amor que a gente ascende ao paraíso para a vida após a morte. E olha que interessante, ele vai, de certo modo, pegar as correntes neoplatônicas e toda a influência neoplatônica que ele teve do Plotino, pegar as leituras que ele faz do Platão e vai ressignificar, ele vai de uma certa forma cristianizar Platão, trazendo aí a ideia de quê? De um mundo perfeito, de um mundo ideal, de um mundo depois, um mundo de Deus, uma cidade de Deus. Em contrapartida, um mundo mundano, um mundo dos homens, um mundo de sofrimento, fruto das nossas escolhas. A ética agostiniana vai pregar o amor ao próximo, um amor incondicional. E nesse amor, nós vamos ter a superação das virtudes gregas. Aquelas virtudes gregas que a gente conhecia muito bem, a prudência, a justiça, vão ser substituídas agora pela verdade, pelo amor. E essas novas possibilidades vão estar acima, porque Deus seria o centro de todo esse universo e o responsável pelo funcionamento de tudo isso. Ele seria o responsável por dar um propósito para a nossa vida. E aí é nessa busca por esse mundo melhor que a gente vai vivendo, que a gente vai construindo o nosso dia a dia. Agostinho ainda vai pensar também a questão do tempo, e lá nas suas confissões ele vai
ponderar um pouco, pedir perdão a Deus até para pensar sobre isso. Por quê, tio? Porque Agostinho vai ser um dos grandes fenomenólogos do tempo. Ele vai pensar que existem 3 tempos: passado, presente e futuro. Só que o passado, gente, só existe para Agostinho no agora, no presente. Quando a gente traz essa lembrança do que fez esse final de semana, no mês passado, há 5, 10 anos atrás para hoje, é que esse passado existe. Porque naquele momento ele era o presente. E agora ele só é o passado porque a gente trouxe ele lá para cá. E aí o futuro existe. Mas assim como o passado, ele só existe no agora. Quando a gente sonha, quando a gente deseja, quando a gente aspira. E assim como o passado, o futuro também é uma construção de lembranças, de desejos, de aspirações. São 3 tempos, mas é um só. Assim como a questão da Trindade para o Agostinho, são 3, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é um só. O Filho também é o Pai, também é o Espírito Santo. Os 3 vivem em um Deus único, em um Deus só. E aí ele vai propor filosofar na fé, e a fé como sendo a grande substância dessa filosofia. É basicamente um crer para entender e entender para crer. E aí essa razão vai servindo para fortalecer essa religiosidade. Porque o homem, para Agostinho, gente, ele é dividido em um corpo e uma alma divina, uma alma de aspiração de Deus. E essa alma é o que nos direciona a uma vida eterna. E é essa alma que vai perecer caso a gente faça péssimas escolhas, caso a gente use de forma deliberada do nosso livre-arbítrio. Olha que interessante, gente. De novo, a gente está falando disso partindo ali de um pensamento da África, de um africano, para construir as bases dessa filosofia medieval. Ele vai se tornar um doutor da igreja, depois um santo dessa instituição, por pensar, por ponderar sobre isso, por querer que nós sejamos a imitação do Cristo, por querer que nós pensemos a nossa realidade, compreendendo que existem coisas que não podem ser questionadas, são dogmáticas, são distantes da gente, e que a gente, na nossa razão, na nossa ínfima existência, não seríamos capazes de racionalizar a ponto de descobrir todas essas verdades. Existiriam mais mistérios entre o céu e a terra do que podem criar nossa vã filosofia. E Agostinho ele vai insistir muito nisso para que a gente possa compreender que existem mistérios que são de Deus, que existem coisas que são o que o homem não poderia alcançar, apesar de buscar incessantemente. Espero que você tenha entendido um pouco. Por quê? Porque essa filosofia do Agostinho, ela é de um período no qual o cristianismo está o quê? Se fortalecendo. Ela é de um período no qual os bárbaros estão sendo convertidos e vão passar a vivenciar essa instituição católica, essa instituição cristã. E aí a gente vai ter gradativamente o crescimento e o fortalecimento desse poder da igreja, porque a igreja é que toma conta das questões espirituais. O mundo da Idade Média é um mundo assim como Agostinho pensa o corpo do homem, dividido entre um corpo material e um corpo espiritual, uma alma. O mundo da Idade Média é um mundo que tem uma questão humana, mortal, as armas, o poder, o controle, o rei, e as questões espirituais, a igreja, Deus, o poder clerical. E essa questão espiritual, ela está acima da questão física, ela estaria acima das questões mundanas, ela estaria acima das questões humanas, porque Deus seria o princípio, o motivador, o motor dessa nossa própria existência. Presta atenção de novo, gente. É o ápice dessa religião, é o crescimento dela. Nos próximos encontros, quando a gente for falar de São Tomás de Aquino, a gente vai ver o declínio dessa religiosidade na Idade Média, com o que, tio? Com as cruzadas e com a transformação que a igreja vai passar. Beleza, tá dando para entender? Então eu tenho aí todo o fortalecimento da Idade Média, a construção dos feudos, essa transformação e esse poderio que essas instituições espirituais vão ter com base nesse pensamento do Agostinho. Um pensamento com influências neoplatônicas, ceticistas, maniqueístas, mas com influência também, principalmente nas tradições bíblicas, no Novo Testamento, num Deus de amor, num Deus de esperança. Espero que você tenha entendido. Esse é o Agostinho. A gente se vê nos próximos vídeos. Se você gostou, se inscreve, curte e compartilha. Valeu, galerinha, e até mais.